Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Oi, Pri, você acabou de entrar, nossa primeira pessoa que entrou. Ai, que linda! Vou mostrar pra vocês a caneca que eu ganhei com meu nome. Olha, Grazi Fontes, que lindo! Tô apaixonada, gente, eu ganhei do Cultura Pocket. Bem legal, eles fizeram uma leitura coletiva de um livro meu, olha só que legal. Né? Eu queria entender se isso aqui sou eu ou se é alguém que eles colocaram, né? Se for, parece muito, viu? Minha mãe falou que era eu. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Estão conseguindo entender? Daqui a pouquinho a gente vai fazer a live com a Cíntia, né? Cíntia Amaral, autora de Pedra de Alimar, né? E ela daqui a pouquinho tá entrando. Tô esperando só ela entrar aqui pra poder chamar ela, tá? E aí preparem as perguntas, tá? Vamos falar muito sobre esse universo fantástico que ela criou, né? Tô esperando só ela entrar aqui, que aí a gente já começa, tá bom? E vocês, como estão? Quarentena, ainda é todo mundo em casa ou tem gente trabalhando? E eu tô trabalhando bastante aqui em casa. Eu só tô botando essa caneca aqui pra mostrar, pra fazer inveja a vocês, tá? Essa é linda, olha aqui meu nome, olha. Cadê a Cíntia? Esperando ela. Oi, gente, pra vocês que entraram agora, daqui a pouquinho vai ter live com a Cíntia Amaral, tá? Então vamos aguardar. Ela daqui a pouco tá entrando. Tô esperando ela entrar aqui. Eita, Pri. Nossa, trabalhando fora ainda. Meu Deus. Muito cuidado, viu? Se cuide. Porque não tá perigoso. É muito triste isso. Nossa, deve estar morrendo de medo. Chegar em casa, né? Nervoso, é um nervo, né? Tá um medo. Espero que não esteja andando de transporte público, que é pior, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que eu tô meio sei lá. Aí não sei se eu tô. Ah, imagino. Minha mãe tem um comércio e ela também fica o dia inteiro de máscara. Mas pelo menos tá segura, né? Apesar que a máscara também não é 100% seguro. Ei, ela entrou, vou chamar ela aqui. Cintia, eu vou te chamar, tá? E a Heloísa também entrou. Oi, Heloísa. Ô, Cintia, tá dando que você não pode participar. Não entendi. Não consigo te convidar. Não consigo te convidar. Deixa eu ver de novo aqui. Gente, como é que faz? Tá dizendo assim que a pessoa não pode participar. O que isso significa que eu não sei? Sou uma pessoa muito informada, vocês viram, né, gente? Tô vendo aqui as... Cíntia, o seu Instagram é privado? Isso tem alguma coisa a ver, gente? Porque eu realmente não sei. Ah lá, apareceu aqui. Tá dando certo. Espero que hoje a gente consiga ver, né, a altura que da semana passada não deu pra ver, né? Que a internet não deixou. Oi, Cíntia. E aí, tá me ouvindo? Ouvindo bem, te vendo bem, fica só mais um pouquinho. Estou super. Dá pra ver Deixa eu pôr bem. aqui mais na frente. É porque eu tentei entrar pelo computador. Você falou e eu não entendi direito. Aí Tem que depois ser que eu pelo lembro que eu celular. vi. Que tem que ser pelo celular. É, Aí, mas tá tranquilo. Se estiver dando pra ouvir direitinho. tá dando super pra ouvir direitinho. Muito bem, na verdade. Bom, Cíntia, você é uma autora já do Mar de Fevereiro. Você lançou outros livros, né, além do Mar de Fevereiro, né? Sim, sim. Eu lancei o Simplesmente Paris, mas eu lancei só Nossa, em, chique. é, só em e-book no Amazon. Ele não teve assim, porque como eu venho aprendendo a questão das divulgações, então ele não teve aquela muita divulgação, Repercussão. repercussão. Aí foi quando eu conversei com a Val, aí agora ele está em processo de mudança, nós vamos mudar a capa, sair ele físico, porque assim, quando eu fiz ele, o primeiro título dele que eu coloquei não era simplesmente Paris, era História de uma Vida.
Mas quando eu terminei, aí ele veio na minha cabeça simplesmente Paris. Aí a Val falou, vamos juntar os dois nomes, então. Aí vai ficar os dois nomes lá. Nós estamos bolando para ficar os dois nomes. Aí vai ser outra capa. Eu estou aguardando ansiosa, super ansiosa, né? Imagino. A capa e para eu poder ver, né? Para ver como é que ficou. E aí lancei agora A Pedra de Alimar também pela The Books. O Mar de Fevereiro não está pela The Books. Ele está por uma editora que chama, na verdade, é a Lumen e a Boa Nova, né? Que a Boa Nova é uma editora espírita que comprou a Lumen, que também era uma editora espírita. Mas, assim, ele não é psicografado, né? Mas ele foi publicado por essa editora. Você acabou de dar um spoiler falando que vai ter o seu livro novo já acabou de dar um spoiler pro pessoal. Não deu nem pra fazer Não, mas não é surpresa. Não deu nem spoiler, pra não é fazer surpresa. spoiler, não. Mas não Não é deu nem pra fazer spoiler, surpresa de cá. é pra deixar com vontade. É diferente, é pra Tá. deixar com Daqui a vontade. pouquinho a gente volta pra história do Paris, né? Vou chamar ele de Paris, tá bom? Assim? Pra ficar Pode, mais pode. fácil. Porque a gente vai concentrar agora no Pedra de Alimar. Pedra de Alimar é um livro, é uma fantasia com... Conta um pouquinho da Pedra de Alimar pra gente. Sem contar spoiler, por favor, controle-se. Não, não, tá. Não vou contar spoiler. A Pedra de Alimar até me surpreendeu. Inclusive, eu fiz um banner falando isso, que eu vou até postar no Instagram essa semana, falando que foi um livro Posta sim. que me assustou muito no começo, quando eu comecei a escrever, pelo desenvolvimento, mas que ao mesmo tempo eu não vou esquecer da personagem principal. Ela vai me fazer falta quando eu tiver que encerrar o livro. Sim, ainda bem que tem continuação, né? Gente, outro spoiler pra vocês, tá? Tem Aí, ó, continuação. tá vendo que não é só eu que tô dando spoiler, hein? Não, Só mas eu eu não, não. não, mas eu não disse, não disse muita coisa, só falei que tem continuação porque você me contou. Gente, falando É, nisso, ela me contou pessoalmente, viu? Que a gente se conheceu no final isso, do ano foi mesmo. passado. Lá em Foi Campinas. pessoalmente, ela me foi aqui em Campinas. E aí ela me contou, né? Então, E me falou que seriam dois, né? Mas agora são três. Não é isso? possivelmente vão ser três, porque não terminou a história. Não terminou. Então, gente, tem mais livrinho aí. Então, mas continue falando da Pedra de Animar pra gente. Então, aí. Bom, eu vou falar, não vou dar spoiler, mas assim, baseando na sinopse, fala da queda de Atlântida, que é uma lenda, né, da queda de Atlântida, Sim. e depois do início de uma nova civilização que subentende-se pela minha criação lá, que é o Egito, né, que seria o início do Egito Antigo. Mas foi uma coisa mágica para mim escrever esse livro, porque eu me senti muito dentro da personagem. Tinha momentos que eu chorava na hora que eu estava escrevendo. Teve uma cena, assim, sem spoiler, mas teve uma cena muito, muito forte para mim, que ela deita Você não no pode colo. contar mais ou menos, assim, sim. Eu vou falar assim, só mais ou menos assim, que ela deita no Só pra colo deixar o pessoal curioso. que ela deita no colo do pai e eu lembro que nessa cena eu deitei no meu travesseiro como se eu estivesse deitando no colo, né? Imaginando a cena para depois eu passar para o papel. E esse pai canta uma música na língua de Atlântida. E eu comecei a cantar na cama, na língua de Atlântida. Não me pergunte se eu lembro, porque eu não lembro, assim, de como que é a música, né? Então, assim, isso me assustava muito, porque era como se eu estivesse vivendo a personagem. Era muito louco, muito. Você Porque se não é. colocava no lugar, né? Sim, e assim, apesar de eu acreditar que eu, particularmente, eu, Cíntia, acreditar que realmente a Atlântida existiu, sim. Até Aristóteles fala de Atlântida nos escritos dele, mas imaginar isso num livro, pessoalmente, é complicado. Assim, me deixou meio apavorada em alguns momentos, assim.
Mas é assim que é bom, como a Luísa está dizendo, assim que é bom porque você começa a se colocar no lugar e imaginar as coisas e conseguir transmitir isso na sua escrita. Eu acho isso fundamental, sabe? Se você se colocasse, se envolver dentro do personagem, como se você fosse ela, se você fosse tivesse dentro do corpo dela e vendo o que ela vendo com a forma dela, pensando como ela, para conseguir transmitir tudo que está acontecendo, né, no momento. Aí você acaba sentindo e conseguindo transmitir isso como se fosse a personagem. É, Uhum. você falou de Atlântida, é uma fantasia, né? Para Sim. colocar se encaixado em Uhum. fantasia. É meio Uhum. mitologia, meio grego, como você falou aqui em Atlântida, Não, eu pensei que eu acho que ele é mais uma fantasia histórica mesmo, porque no sentido de que Aristóteles fala de Atlântida como se ela realmente tivesse existido, né? E Aristóteles foi um filósofo, ele existiu, ele, né? Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido, entendeu? Mas e fala um pouquinho, pode continuar. não, assim, só né, nesse aspecto mesmo. Eu acho que ele entra mais numa fantasia histórica, porque como, por exemplo, eu criei o nome Egitar, mas a hora que a gente cria o nome Egitar, querendo ou não, está relacionado com o Egito. Então aí já, né? Eu pensava no Egito, mas eu não podia criar uma coisa que não fosse uma pesquisa histórica. Então, se era uma fantasia, eu tinha que bolar outros nomes, né? Outras nomenclaturas. Então foi quando eu bolei essa nomenclatura aí de Egitar, vamos supor. Atlântida, Atlântida mesmo. Então eu fui criando um cenário ali em torno da ilha e depois de onde eles foram, de onde eles chegaram, né? Legal, legal, muito legal. E você, como, cara, eu tava com uma pergunta legal na minha cabeça. Só um momentinho que eu preciso recuperar, né? Porque fugiu. Era uma pergunta sobre Atlântida também. Ah, lembrei. É, você se inspirou em cenários, em alguma coisa real? Como que foi sua inspiração para escrever? Assim, Grazi, falar sinceramente, eu não vi foto. Hoje eu vejo fotos de Atlântida, assim, que as pessoas imaginam como é Atlântida, para poder fazer meus banners, né? Mas eu, particularmente, quando eu fui escrever, eu sentava, ou durante, assim, antes de conseguir dormir, eu deitava e começava a passar umas cenas, assim, na minha cabeça, assim. Então, aí eu imaginava água límpida, um morro, um monte. Eu falava, não, então eu tenho que narrar isso aí. Eu tenho que narrar água, eu tenho que narrar a pirâmide. A pirâmide foi a primeira coisa que eu vi. A a pirâmide eu já vi. pirâmide você se inspirou no Egito, né? A pirâmide eu me inspirei no Egito, mas eu me inspirei na lenda também, porque a lenda de Atlântida fala que como é que fala? O templo deles, diríamos assim, era uma pirâmide. Era uma pirâmide. Agora, eu não sei se é a pirâmide como o Egito construiu, que é a pirâmide de ponta, né? Ou se é a pirâmide, por exemplo, dos maias, dos incas, que já são pirâmides quadradas. Então, aí eu fui para a pirâmide do Egito, porque eu já sabia que eu ia criar, que eles iam parar nesse outro lugar que seria, né, supostamente o Egito ali, né? É, como que inspirou a ideia? Como que você se inspirou nessa história? Porque, meu, sabe, muita coisa, né? Como que foi? Você se inspirou assim? Do Não nada veio a sei, ideia e... Não, sabe, você não viu um filme, não se inspirou nada. nada. Eu Simplesmente comecei sentou, sonhou e começou a escrever. e comecei a escrever. E comecei a escrever. Meu. Coisa mais louca eu falo, porque eu E comecei a você não faz escrever. pesquisa, nada para você fazer, nada, assim, só vai Não, aí eu escrevendo. não vou mentir. A única pesquisa que eu fiz, quando eu imaginei que eles iam, quando eu comecei a ver assim uma terra seca, né? Ou seja, que eles iam cair numa terra seca, eu falei, bom, então eu vou colocar o Egito. Aí eu falei, gente, mas eu não posso escrever
coisas do Egito, até porque todo mundo conhece a história do Egito. Então, se todo mundo conhece a história do Egito, eu tenho que tomar cuidado. Sim. Então, quando eu pus no papel ali que eles começaram uma agricultura ali, os primeiros povos, né, que chegaram. Aí eu falei, gente, isso aqui, antes de eu terminar de escrever, eu vou pesquisar. Porque senão eu vou estar entrando numa zona muito perigosa, né? Por causa da Sai questão forte do. da realidade, né? Isso, isso. Apesar de ser uma fantasia e de eu ter trocado o nome, mas é um nome identificável. Então eu falei, olha, então peraí, vou pesquisar. Aí eu entrei, né? Comecei a pesquisar ali, primeiros povos, primeiras civilizações egípcias, como que eles viviam. Aí deu direitinho com o que eu tinha imaginado. Eles realmente eram agricultores e viviam perto do Mediterrâneo, bem pertinho do Mediterrâneo. Aí eu falei, bom, então deu certo, então aí eu vou continuar. Então ali eu continuei, mas assim, trocando nomes, falando algumas coisas que existiram no Egito, mas sempre assim, com muito cuidado e fazendo umas Sim. pesquisas aí para não ter problema, né? Quanto tempo você demorou para escrever o primeiro livro? Esse foi um ano. Esse eu demorei um ano. Ah, também tinha que demorar isso. Não É. tem. E o próximo vai demorar um ano, já tá pronto. Não, o segundo que você fala? Não, o Uhum. segundo já está pronto. O terceiro eu nem comecei. Menina. O Não, mas já, segundo já está pronto. já tem o segundo, né? Então pretende lançar em breve, né? Sim, eu estou calculando o Já ano que tem vem. nome? Já tem Tem, nome? Já? já. Qual? Pode contar pra gente? Posso? Esse é sagrado. Chama Nilo Entristecido. Olha que lindo o nome. E você tem um exemplar aí pra mostrar a fotinho pro pessoal? Eu acho bem legal ter Não essa tem. Você fala o quê? capa. Não O tem. Da exemplar futura. da Pedra de Alimar. Não, da Ah, Pedra de da Pedra Alimar de pra Alimar? mostrar. Não, peraí que eu vou, É, vou mostrar. Vou mostrar uma outra coisa. vou Espera. mostrar, gente. A Luísa tá Vou mostrar. falando. Ó, a Ai, capa que é essa. linda. A Meu capa é Deus, essa. eu E esse quero. aqui Eu são quero. Eu futuros. sou uma colecionadora, olha. Eu sou uma colecionadora de Então, caneca, eu quero. eu também sou colecionadora. Eu tenho. Em cada lugar que eu vou do mundo, eu trago uma. Então, Eu eu tô também com tenho. mais. Eu tenho mais de 60 em casa. Não cabe mais. Mostra pra gente essas canecas. Mas eu não tô na minha casa. Mas onde é que você está, mulher? Eu tô na Que casa do isso? boy. Eu tô na casa do Ah, boy. rapaz. É. Não, leva as canecas pra casa do boy. É muita caneca, não cabe. Meu Deus do céu. Desde que iniciou a quarentena, eu tô na casa do boy. Aí eu vou lá em casa de vez em quando, dar uma olhada nas coisas e volto pra cá. Minha nossa senhora. Você tá dando aula por aí também. Sim, online, online. E Olha. ficar sozinho em casa não rola, não, né? Vou perder a Não vai ficar oportunidade. doido, né? É pra Não, ficar louco, né? Não perder esse estripeiro. Deus, Deus me livre. Dá não. Pelo menos tá amando, né? Então tá bom. Uh, Nossa, eu adorei. Mostra de novo a capa. Mostra pro pessoal, pra esse pessoal pirar. eu Olha, nem gente. sei se tá dando pra ver direito. Super, tá dando pra ver muito bem. Esse é a capa do livro A Pedra de Animar. Isso. Olha que Eu não tô lindo, com o livro gente. aqui ainda por causa da quarentena, porque ele já está lá com a Val, né, na Aham. editora. Chegou Sim, lá para foi o William ela, quem vê. mas ainda não conseguiu vir para cá, para Goiânia ainda, porque eu sou Então, de Goiânia, né? a gente tinha os exemplares aqui, mas acho que a gente vendeu os exemplares. Não tá aqui, já foi vendido ou foi distribuído, né? Então, aí a gente. Infelizmente, não tem nem como mostrar a capa pra vocês aqui, porque eu queria muito, eu procurei nas minhas coisas, mas eu não achei, sabe? É, parece que eles tiveram uma E eu ia feira. ficar com um pra mim e acabou que não fiquei. Tem Esqueci de o, contar direito. parece que vocês tiveram uma feira em fevereiro, né, em São Paulo, aí ele tava lá, né? Não, aí eu enviei pra distribuidora, né, pra Ah, venda tá. nas lojas e tal. Aí eu fiquei Ah, esqueci de contar. Eu contei entendi. errado na minha conta.
Mas A assim, Heloísa Battistini, que é uma das nossas autoras lindíssimas, ó, ela falou que é talento que chama, né? Porque só ela que escreve um negócio sem saber como é realmente. Isso aí tudo errado. Porque ela não pesquisa e tal, aí ela fica, né? mas eu acho Aí eu, assim, eu quando pesquiso bastante. é assim, eu não sei. Eu não sei te explicar o que que é, não. Eu tenho umas doideiras, assim, por exemplo, primeiro, eu escrevo em agenda, eu não dou conta de escrever direto no computador. Eu acho que é porque com a agenda eu coloco dentro da minha bolsa uma agenda, um caderno pequeno e levo para tudo quanto é lugar que eu for. A hora que vem ideia, eu coloco no papel. Então, É, você tá assim, sentada pensando, já vai anotando, né? o que eu estou escrevendo agora, que já está desenvolvendo bem também, tá desse jeito também. Eu nunca imaginei que eu ia escrever esse livro dessa forma. Começou a vir, tá Ah, fluindo. já que você já fez um spoiler, né, de que vai lançar outro livro pela editora, já tem previsão? Não, de qual que nós estamos falando? Do Simplesmente Do Paris? Paris. É, Não, estou esperando a capista e depois aprovar. E assim, eu queria muito, se a quarentena deixasse, esse vírus deixar, lançar ele na Bienal de São Paulo. Fazer um lançamento lá na Bienal de São Paulo, né? Queira se o Deus, vírus estou. deixar, né? Porque assim, amores de minha vida que estão me assistindo aí, não sou pessimista, tá? Mas é porque, assim, pelas conjunturas, eu tô com muito medo desse povo daqui um dia falar que não vai ter nada esse ano de É, porque Bienal. muitos eventos estão sendo cancelados também, né? Então, É, é até a normal. de Belo Mas esse Horizonte que também. remarcou, porque a de Belo Horizonte remarcou já a data, né, para setembro. Eu tô Uhum. com medo deles depois desmarcarem de novo. Não sei. Vamos ver. Eu Ah, quero, eu tudo. quero Mudou tudo, muito, né? é, Mudou eu quero, tudo. eu quero muito lançar na Bienal, Ah, se Deus né? quiser. Então, gente, Amém. já anota aí na agenda. Até final do ano sai. É, Até o final do se ano Deus- sai. Mas aí você quer lançar ele direto na Bienal ou você vai lançar ele antes ainda? Ou tem que ser direto na Bienal? Não, assim, o meu plano com ele era diretamente na Bienal mesmo. Esse, né? O E, Paris. Agora, A Pedra de Alimar, eu já estava até com data marcada para lançamento aqui em Goiânia, que era dia 28 de março, já estava marcada, eu ia fazendo um eu café lembro. aqui. Só que aí vai Chegou para a quando quarentena e bagunçou tudo, né? bagunçou tudo, porque Goiânia, assim, voltaram algumas coisas, mas bares, restaurantes, cafés não voltou, Eventos. eventos nenhum. E aí, se tudo correr bem, aí eu tô pensando em fazer pro meu aniversário, que é em agosto. Que aí, logo depois do meu aniversário, eu lanço. Amém, Isso. tomara. Torcer pra dar certo. Vamos, vai dar certo. Tem que acreditar, sabe? Amém. Mas Não, continuar divulgando, continuar conhecendo mais pessoas aí de Goiás para chamá-las para o seu evento, viu? Já aproveita esse momento para mandar bem na sim, divulgação. sim, E se você Deus quiser, vai. postava as suas histórias no Wattpad? Não, nunca postei no Wattpad. Pode dar spoiler? Pode. Então, o que eu tô escrevendo agora, o que eu tô escrevendo agora é que eu estou bolando aí, assim, com muita vontade de colocá-lo, pelo menos alguns capítulos no Wattpad. Olha, eu acho legal você postar no Wattpad até o final, tá? Não é somente alguns, vai postando, vai se divulgando, vai atraindo mais leitores para conhecer seu trabalho. É, vale a pena investir, viu? Para as Então, pessoas te conhecerem, uhum, para ele já conhecer tá seu com trabalho, é bem legal. capa, ele já tá com capa, Então, já, né? eu recomendo. Simplesmente aproveita. É uma ferramenta muito bacana, tem um bom retorno, né? Os comentários, é como se fosse ao vivo, sabe? As pessoas vão lá, vão lendo, vão debatendo com você, você vai sentindo a repercussão que está tendo a história. É bem bacana. Só que para as pessoas te lerem lá, você tem que divulgar, viu? Sim, sim, é por Segue isso que eu tô divulgando. assim.
Eu não comecei ainda o processo porque eu tô com essas aulas online, eu tô trabalhando normalmente. Então eu Sim. quero pegar assim do meio de junho para frente para organizar uma série de divulgações, né? Para aí sim eu ter mais tempo de olhar, de fazer as verificações, né? Esse debate que você falou que muitos que leem fazem, e divulgando, Instagram, Facebook, então, mas eu quero ter mais tempo, porque quando a gente está dando aula, não tem tempo. Por isso que eu brinco, assim, quando vocês falam lá no WhatsApp, eu escrevi tanto, eu só falo assim, meu sonho escrever isso tudo, ficar tantas horas escrevendo. Não dá, porque tô preparando E você aula, não. tô... É, imagino. E você não escreve todos os dias? Ou como é que é seu processo de escrita? Não, todos os dias eu procuro escrever. Eu procuro escrever todos os dias, nem que seja assim, 2 páginas da agenda, mas eu procuro escrever. Ah, então você escreve na mão. Eu escrevo à mão, depois que eu Meu passo. Deus do céu. Você escreve na mão. E você Escrevo depois passa na para o computador. depois que eu passo. Meu Deus do céu. Tô em choque, tá? Em choque. Porque eu não sei o que é escrever na mão. Pois é. E eu não, Ao mesmo assim, tempo. eu sento no computador, aí quando eu passo da agenda para o computador, eu acrescento algumas coisas. Claro, Aí vem algumas novas ideias, mas eu tenho que, porque eu acho que o processo na agenda é mais porque, assim, eu vou muito para uma chácara. A chácara não tem computador. Então, aí lá na chácara eu sento no meio da natureza lá. Eu vou levar meu computador, meu notebook desse tamanho? Não. Aí eu tô com a agenda na mão, aí eu vou escrever. Entendeu? Então, eu meu acho que é Deus. mais por isso. Mais Todos os por meus isso, livros, né? tem um monte de agenda já, com um monte de livro lá em casa, escrito. A Pedra de Ó, Alimar eu gente, ó, gasto. a casa dela tá sozinha. Tá fácil de roubar. Sabe? Vamos lá ler esses manuscritos aí. E tá tudo. Olha só que raridade. Tá tudo à mão. A Pedra de Sabe? Alimar eu gastei 4 agendas. 4 agendas e meia, E mais ou você menos. escreve em agenda. É, assim, tem que ser agendas. Não, podia ser caderno, mas eu comecei com a agenda, aí E foi. manteve. Aí foi ficando. Mas, gente, tô em Aí hoje eu choque. tenho assim, alunos, professores, colegas meus me dão agenda que não usa mais, aí vai me dando. Aí eu vou guardando as agendas. Eu tenho um monte de agenda. Aqui, ó. Ah, que bom, né? Mostrar. Mostrar. Ó, isso aqui é o que eu tô escrevendo, meu novo livro. Vamos ver, gente, vamos ler. Ai, pena que eu sou Não chata. vai não. Peraí. Vou deixar não. Já peguei o óculos aqui. Ó, eu Não, peguei mesmo o óculos, ó. eu vou falar só o título dele, porque é uma nova fantasia, hein? Olha Vou que dar legal. Mais spoiler uma só do título. fantasia. Tá, qual que é o Por, nome? por enquanto, provisoriamente, a estrela mais brilhante do céu. Olha. E não tem nada a ver com Pedra de Alimar. Não, 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 não. Nada, nada, nada. E, por exemplo, você falou que já tem um título, né? Já começa com o título, sinopse, e depois vai pra história, ou você escreve o título e a história depois faz a sinopse? Como que é? Não, geralmente o título ele vem para mim depois de uns 2, 3 capítulos que eu escrevo. Aí, assim, quase todos foi assim. Uns 3 capítulos depois, aí eu já consegui visualizar o título, aí eu já escrevo para não perder. Que legal, legal. E a sinopse, como é que faz? É aquela dificuldade ou já vai logo? Sou péssima para fazer sinopse. Olha, acho que Péssima, a maioria das péssima para fazer pessoas. sinopse. A maioria das pessoas tem dificuldade. Gente, se tem uma coisa que é horrível, eu vou contar pra vocês um segredo de escritor. É fazer sinopse. Ou coisa difícil. Às vezes o livro tá lá parado, ele só não sai o livro ainda, não é lançado por causa dessa bendita sinopse. É verdade, não é verdade? Ou Eu coisa não. difícil de fazer. É. E eu acho Ou assim, coisa tem difícil. gente que faz e tem dom, né? Aí faz
tem o maior dom e fica linda a sinopse. Não, assim, fica linda a sinopse, mas demora pra chegar ali, tá? Não é assim, É, simplesmente sai, não. Demora, viu? Por eu. exemplo, assim, as minhas sinopses ficam bem legais, porque minha amiga vai, eu faço a sinopse, eu conto tudo, faço, eu dou um monte de spoiler. Ela vai lá e tira só os spoilers. É porque eu não sou, Ela tira os spoilers. eu não consigo resumir minha vida. Então, como eu escrevo muito, eu vou na sinopse, eu vou dar spoiler também, porque eu vou acabar escrevendo, né? E aí vou dar spoiler, porque eu É, aí tem que ter vou. alguém que já leu a história e aí pra arrancar os spoilers, porque, nossa, é muito difícil de fazer. Nossa, Uhum, também eu dou muita, eu conto tudo. Eu quero contar tudo. Eu acho que tudo é necessário. Aí é melhor escrever o livro inteiro, de novo, né? fazer um É, resumo ali, é, ô fazer um. Cíntia, Hum. mas não dá pra fazer um resumo. O resumo é maior do que acabo escrevendo tudo de novo, o livro inteiro. Não dá. Eu sou muito ruim de fazer resumo. Pelo menos eu acho, né? É mais Uhum. resumo de história minha. Se for de outras pessoas, é mais fácil, né? Que aí você faz até um tipo de uma resenha e fica legal. Mas minhas histórias eu quero contar tudo, eu acho tudo necessário. Sabe? Eu acho tudo interessante. Aí mandando spoiler, sai mandando spoiler. Por isso que tem que ter alguém pra ler. Fala assim, ó, isso aqui tá contando demais. Aí vai lá e arranca, sabe? Uhum, Eu demoro uns exatamente. 3 meses, ó, eu demoro uns 3 meses pra fazer só a sinopse. Só pra você ter uma ideia. No mínimo. Aí por isso que não sai, por isso que eu não lancei livro por causa dessa bendita coisa, dessa sinopse. Ela está com sono aqui. É, não. É, tinha uma coisa que eu queria perguntar que era muito legal. Ah, sobre Paris. Paris não é fantasia, é só romance. Não, é um romance, mas assim, é um romance romântico, né? Diríamos assim. Uhum. Começa na Escócia. Você não pode contar um pouquinho pra gente do. Então, a história se passa na Escócia e começa na Escócia, né? A personagem principal mora num povoado não, numa fazenda, e ali com a mãe cultiva tudo, até que um dia de madrugada chega um rapaz todo machucado, que ela cuida desse rapaz. E acaba que ali eles se casam, tudo. Surge ali, né? Ele passa a trabalhar para elas, mas surge ali o romance, né? E eles se casam. Só que, de repente, numa noite, numa madrugada, há, há uma invasão na casa deles, né? De soldados franceses. Até então ela não sabia que eram soldados franceses. E aí leva esse cara arrastado, né? E ela só vê ele indo embora no navio e aí a partir de uma carta que eles escondia, que aí eu não vou contar, que senão vou dar spoiler, ela descobre que ele poderia estar em Paris. Então ela começa uma viagem para tentar descobrir por que que ele foi arrancado daquele jeito, o que que aconteceu. E aí vai desenrolar toda uma história. Aí passa por Aí tem essa cidadezinha lá, que é uma criação minha, rural, lá da Escócia. Aí passa em Paris. E tem algumas cenas em Lyon, no meio rural de Lyon. Que aí já é mais perto da Suíça, né? Então aí tem então são essas três cidades. Aí, ó, tem uma das E minhas parceiras aí tá dizendo, ó, história digna para uma série no Netflix. Ela leu, eu vi aqui. ela é ótima, eu adoro ela. Eu conheci ela no Rio de Janeiro, ela é minha parceira fiel, assim. E ela já leu E, simplesmente Paris. e simplesmente Paris acontece em que época? 1700 e pouco. É mil e história de época. setecentos É, É história de romance de época. época, então. Romance de Que época. É. legal. Esse é de Nossa, eu imagino época. uma imagem de romance de época. É. Já imagino Apesar a capa, que assim. ela era
pobre, né? Então, assim, ela não tinha aqueles vestidos glamurosos, mas tem uma parte da história que mostra bem a questão das carruagens em Paris, a população rica, a população pobre não podia caminhar as pontes do Rio Sena eram separadas para eles, né? E isso realmente é verdade, isso aí eu pesquisei. Mas é a mesma coisa, depois que eu escrevi, eu falei, não, vou pesquisar. Aí eu fui lá e pesquisei realmente. Existia divisão de classes ali, Sim, a na população mais época, pobre nossa, só era podia muito. caminhar no Sena do lado direito, porque o outro lado era dos ricos, então tinha toda uma divisão aí, né? E você gosta de quando os leitores dizem que chorou com essa história? Porque Ó, a sua parceira tá assim, dizendo que se emocionou demais. eu gosto que eu sou Você não é chorona. sádica, não, né? Você não é aquela autora sádica que gosta de fazer as pessoas chorarem até e ficar feliz com isso, né? Não, até porque eu sou Mentira. chorona. Eu tô assistindo um seriado aqui que eu falei que eu vou parar de assistir, porque eu não paro de chorar com o seriado, ué. Qual? Qual? Eu quero assistir também. Aquele N, with I, do Ah, Netflix. NMV. É. Gente, eu não paro de chorar. Eu já tô. Falei que Eu eu não tô vou assistir louco pra mais, não. assistir. Eu tô louco pra assistir, Então. mas eu soube que cancelou na terceira temporada e fiquei desanimada. Não, aí o que, que eu tô fazendo? Eu já tô procurando o box dos livros para poder ler o final, porque. Não, mas você sabe que as três temporadas é baseado num livro só, no primeiro, né? É. As três Você sabe temporadas. disso, né? As três temporadas só num livro. Então, quer E o dizer, livro não vai tem pelo menos terminar do uns. jeito que. Era, precisava pelo menos ter uns 24 temporadas da série. Porque Exatamente. pra poder contar toda a história, que são 8 livros, né? São 8? Para mim eram São oito 6. livros. Ah, Não, não. são Então. 8. São 8. É uma coisa assim. Então você pode ficar É. despreocupado que eu não sou sádica. Pode chorar, pode se emocionar, porque eu também choro, me emociono. Olha, mas você gosta de matar personagem? Vamos conversar sobre isso. Eu gosto de personagem que morre. Então, vou te contar um segredo. Eu só não escrevi ainda o terceiro da Pedra da Sacerdotisa de Atlântida, Porque porque vai ter alguém que vai morrer. vai ter alguns que vão morrer. Então aí Menina, eu já deveria tô. ter. Olha, até arrepiei, já deveria ter escrito já. Ó, já deveria estar Não, lá, já pronto. no segundo já tem duas mortes que me doeu muito. Me doeu. Então, Não tem problema, é vida real, é assim mesmo. aí o Não terceiro tem também problema. vai ter, porque eu acho que eu vou terminar. Acho que é por isso que eu já tô meio saudosa, assim, eu já tô fazendo esse banner falando que eu vou sentir falta da Anabá, porque na minha cabeça vai acabar no terceiro mesmo. No, E com os personagens no, morrendo. Gente. é, Mas vai. aí você conta pra gente, são os protagonistas que vão morrer? Não posso. Não, aí eu não vou falar. Vou deixar vocês na curiosidade. Curiosidade. Vou Não deixar na conta assim curiosidade. comigo, não. Depois vocês me Não. matam. Mas Se eu... olha, eu leio. Se eu souber que a história tem morte, aí que eu leio mesmo. Então, assim, pode Sabe? ler. Porque eu. E se é Você vai morte de ver até que protagonista, o eu leio. Por primeiro, isso eu tô perguntando. só tem uma muito importante, né? Que é praticamente assim a única morte assim mais importante assim mesmo. Chocante. O segundo já tem duas que me Chocante. chocaram muito e a terceira vai ter o grande finale. Aí, ó, no segundo foram dois, né? No terceiro vão ser três? Ah, no terceiro acho que vai ser Três mais, mortes? hein? Olha, gente, olha que coisa pouca. Vai ser Gosto de mais. morte. Gosto de morte. É, vai ser Não, mais. eu gosto de chorar, sabe? Com livro. Então, me estica demais ali, né? E eu gosto de morte em história. Eu sou sádica. Sou bem sádica. É, Gente, aproveita para fazer mais perguntas pra Cíntia. A gente ainda tem um tempinho da live, ainda tem uns minutinhos. Aproveita para mandar pergunta para ela, gente. Vou mostrar para é, vocês de novo. Mostra de novo a capa a canequinha pra gente. bom, Olha que lindo, gente, essa capa. deixa eu chegar pra cá assim. É um romance fantasia, né? Isso. Uma O fantasia Amazon, eu não histórica. sei se é o Amazon classificou como fantasia histórica.
fantasia histórica. Que eu acho que é por causa da questão de Atlântida né? E aí ele foi classificado dessa forma. Fala pra gente um pouquinho dos personagens, das personagens mulheres, que eu adoro personagem feminina forte. Conta um Então, pouquinho. são 3 irmãs, né? Uma já é ordenada sacerdotisa, que é a mais velha, que é a Arimar. A Liabá e a Anabá, na sequência do meio, e a mais nova, a caçula, vão ser ordenadas quando começa o livro, né? Começa já falando dessa ordenação delas como sacerdotisa. Cada sacerdotisa recebia essa pedra, que é chamada pedra de Alimar, tá? Tem uma amiga minha ali perguntando, o segundo livro chama Nilo Entristecido. Eu tô vendo aqui que ela tá perguntando, é uma amiga minha lá de É. Brasília, do Clore. Minha amiga de infância, linda, maravilhosa. Ela já viu a Pedra de Olimar? Ainda não. Tá esperando o livro físico dela chegar. Tá Tá esperando. lindo, viu, gente? E, e essas três irmãs, os pais, né, que chama Ariel e Atum, eles já começam a falar para elas que realmente o continente está sucumbindo, né? E passa essa missão para elas de que elas, as 3, estão destinadas a ir num dos barcos para sobreviver. E depois entrega para a caçula, né, dizendo que a caçula vai ser a sacerdotisa-chefe a partir dali. Né? Então, quer E dizer, por que a caçula? Que geralmente são as mais velhas que se tornam. mas a Né? caçula, a mãe explica que ela tem uma missão. A missão dela era essa. E isso Legal. depois, eu até depois vou postar o vídeo, porque toda terça-feira eu posto um vídeo falando um pouco dos personagens. E Ah, hoje eu falei da legal. Liabá. Eu vou postar no Instagram mais tarde. E hoje eu falei da Põe aí, Liabá. depois você fala qual que é o seu Instagram para o pessoal acompanhar e ela assistir toda terça-feira como ela posta, ela fala dos personagens, eu acho bacana isso. Isso, eu falo Depois toda terça-feira eu posto um videozinho breve, assim, uns 2 minutos, falando um pouquinho das personagens. E a Liabá, eu até hoje falei nesse vídeo que eu fui um pouco injusta quando eu fiz o banner da Liabá, porque eu coloquei ela como rancorosa, e ela no começo ela não é assim. No primeiro livro ela não é assim. Ela vai se transformando, justamente porque ela vai começando a nutrir uma inveja pela da irmã mais caçula, nova. pela irmã mais nova, ter sido a sacerdotisa-chefe. Mas aí, nesse meio aí, tem uma sequência de coisas que vai demonstrando essa transformação dela. Né? Então, hoje eu até falei no vídeo que eu fui injusta um pouco porque as 3 são mulheres muito fortes, né? Conseguem É porque tem atravessar uma justificativa pra ela guardar o rancor que ela guarda. Tem uma justificativa por trás, né? Tem, Ela é um ser tem. humano, né? Ela é um ser humano, então o ser humano Sim, tem. porque os sacerdotes não eram deuses, eles acreditavam, eles eram politeístas, acreditavam em deuses. Mas eles não eram deuses, eles eram sacerdotes desses deuses. Né? Então, assim, eles não tinham poder de Deus, eles tinham que ser fortes como seres humanos. Seres humanos Sim. guardam rancor, guardam inveja, né? Guarda pureza, a mais velha é só luz, é só pureza, né? Então, eu não posso falar mais da mais velha, porque senão é perigoso eu dar spoiler. Ela é linda, ela para mim, assim, depois da Nabá, que a Nabá vai passando por uma série de transformações também, mas a Arimar é luz. Só luz, o tempo inteiro, não muda, não. Fala o nome das 3 filhas de novo. Arimar, que significa além do mar, eu coloco lá o significado. A Liabá, que é a do meio, e a Anabá, Tá, que é a que caçula. é a caçula, que é a caçula. Todas com A. Todas com A. Por E que tem algum o significado? nome dos pais também, Ariel Tem e algum. Atum. Ah. E todos. Tem algum significado? Não, não sei. Porque é tudo com A. Ó, é Não, Antoniel, você. Antoniel,
Anadriel, mas tem outros também que não são com A. Não, mas Então eu não é. pensei que era por causa da família, se tinha alguma justificativa. Mas Não. não tem, né? Muito legal. E. Ai, caramba, tinha uma pergunta bem legal pra fazer, peraí. Tem a ver com elas, com as irmãs. Caramba! Gente do céu, fugiu. Fugiu a pergunta. Não, hoje tá demais as perguntas. Não, tem alguma coisa vibrando aí que eu tô ouvindo. É o seu celular. É, é porque tá chegando mensagem aqui, mas esquenta não, depois eu vejo. Se eu for ver tudo quanto é mensagem que chega, eu tô no vivo. Não, você nem vê. Não, tem a ver com os nomes que eu perguntei. Uhum. Alguns nomes eu nunca tinha escutado, né? É, de onde surge, assim, a ideia dos nomes? Você pesquisou? Esses nomes existem? Não. Alguns deles? Ariel, eu A sei hora que que eu, existe por causa a da hora que eu Disney, né? comecei a escrever, Ariel e Atom existem, tá? Eles são nomes espíritas, de alguns livros espíritas, eles aparecem, tá? Então eu acho que eu acabei baseando, e não foi nem na Princesa Ariel, não. Foi no nome da Ariel e do Atom de um livro espírita que eu gosto muito de ler alguns livros espíritas, aí eu já li o nome deles. Agora, o nome das filhas, não. O nome das filhas surgiu assim, ó. Pá! A hora que eu comecei a escrever, eu já fui. E veio tudo Já, com A. tudo com A. Nem Tudo com A. foi. Que legal, muito legal. A criatividade é muito, Aí muito. tem até Assim, a sua amiga disse aqui que adora a sua criatividade para os nomes. Aí até tem dois nomes que depois eu vi que ficaram muito parecidos, que talvez gere uma certa confusão, né? No começo, assim, mas depois vai mudar o nome, lá na frente vai mudar o nome, que é o Tandriel e o Taliel. Aí esses ficaram parecidos. Tá entrando ali. Quero o Voltou. quê? Deu uma travada. Gente, tá travando para vocês ela ou é eu? Que eu tô em dúvida. Hã? Tá travando aqui um pouquinho. Travou um pouquinho, É. aí a gente ouviu cortado. Eu ouvi um pouquinho cortado o que você disse. Você pode repetir? Posso? Não, é porque eu falei assim que tem dois nomes que ficaram muito parecidos na primeira parte da história. Depois vai mudar o nome. Mas tá tentando. Aí gera uma confusão, que é o Tandriel e o Taliel. Mas depois Tá. vai. Cíntia, fala um pouquinho pra gente da Cíntia, a escritora, que a gente tem que conhecer a escritora também, né? O que vocês querem? Não, pergunta que eu respondo. Não, fala, a biografia sua. É a professora, escreveu tantos livros. Fala pra gente. Ah, tá. Bom, Idade, se você puder falar, se quiser também. Que tipo de eu com autor muito te inspira? orgulho. Livro que você gosta, que você acha favorito da vida. Conta aí pra gente. Então, eu não tenho vergonha de falar minha idade, eu tenho 46, vou fazer 47 em agosto. Entrei tarde no ramo, tarde não sei, entrei na hora, né? Eu acho que a gente entra na hora. Na hora O que tem primeiro jeito, livro não, que não eu, adianta. o primeiro livro que eu escrevi foi O Mar de Fevereiro, há 15 anos atrás. Ele ficou engavetado 13 anos. Eu não tinha esse conhecimento de editoras, ficou lá engavetado, até que eu consegui publicá-lo pela editora Boa Nova. E não querendo copiar você, que eu já escutei você comentando alguma coisa sobre isso, mas aquele livro, O Mar de Fevereiro, me salvou de uma depressão. Hoje os livros que eu escrevo não foram escritos dessa forma, mas O Mar de Fevereiro, sim. O Mar de Fevereiro eu estava entrando, eu ainda não estava em depressão, estava no caminho e eu me recusava a tomar remédio, né? Então eu sentei no computador e em 4 meses eu
escrevi o Mar de Fevereiro. E nunca mais lembrei que eu estava triste, que eu estava ruim, nunca mais. E aí fui lutando minha vida e deixei ele, imprimi, e assim ele ficou, né, engavetado. Mas na hora certa surgiu um anjo, que eu falo que é um anjo na minha vida, que falou: olha, manda seu livro para essa editora, que o Ronaldo vai publicar esse livro para você. A resposta demorou 1 ano e meio, mas veio. Aí ele publicou, ano passado Um no ano Rio e de meio Janeiro, você ficou esperando? e fiquei esperando 1 ano e meio a resposta. Mas veio, Gente. veio. Mas assim, é uma resposta que aí, com essa editora, é por conta tudo deles, né? O ano passado, aí lançou tudo por conta deles. E é uma editora espírita. Então, Sim. assim, E aí depois, quando eu, quando eu mandei o exemplar para a editora Boa Nova, eu juro que foi questão assim de 2 dias. Eu falei: peraí, eu tô com outras ideias. Eu sentei e comecei a escrever o Simplesmente Paris. Quando eu comecei a escrever o Simplesmente Paris, eu virei para mim mesmo. Não pensem que eu sou louca, tá, gente? Por favor, eu peço para vocês. Mas isso realmente aconteceu. Eu virei e falei assim, no dia 15 de julho, eu comecei a escrever ele em novembro do ano anterior. Aí eu virei e falei assim, no dia 15 de julho do ano que vem eu termino ele. No dia 15 de julho eu coloquei a palavra fim. Olha que E- coisa boa. Levou uns 7 meses para escrever. Que bom. É. E aí logo depois, foi questão assim de 20 dias, eu comecei a escrever A Pedra de Alimar. Que esse demorou, foi o que mais demorou até Um ano. hoje. 1 ano. Esse demorou 1 ano, assim, arrastado. E depois já demorei mais 1 ano para escrever o outro, o segundo. E estou escrevendo esse agora, que esse também, pelo que eu estou vendo, vai ser um pouquinho demorado. Né? É, você Então, está escrevendo na agenda, né? não todos eles. Só o Mar de E, Fevereiro que foi direto no computador. Só. e você ficou 15 anos, faz 15 anos que você escreveu Mar de Fevereiro, né? Sim. É, nesses 13 anos que você ficou esperando antes de você lançar, você não escreveu mais nada, só ele? Não escrevi mais nada. Nada. E como surgiu essa vontade de escrever outras histórias? Na hora que eu enviei o exemplar para a editora, eu acho que surgiu uma esperança. Porque o mercado editorial nosso é muito. É difícil. A gente sabe que o mercado editorial, o brasileiro não lê. Eu que sou professora, que Você sabe, convivo, né? eu sei muito bem. O brasileiro não lê, E né? falta interpretação adoidado também, né? Não, eu não consigo nem ler o que eles escrevem, tem hora, né? Então, eu não consigo ler. Eles, como existia isso, eu não tinha, eu acho que eu não tinha essa esperança. Então, no dia que eu mandei o exemplar e que o exemplar foi aceito para análise, ali eu acho que desencadeou tudo de novo. Então, aí foi quando eu comecei a escrever um atrás do outro. Então, eu já estou no Que legal. sexto livro, Nossa, entendeu? 6 livros? É É, assim, você falou assim, você falou que o Mar de Fevereiro foi por causa da depressão. É, como você sabia assim que isso ia te ajudar, não, eu não né? Escrever sabia. ia te ajudar. Não Mas você sabia. precisava expor, né? Você precisava jogar pra fora. Eu, eu tava, assim, a minha depressão era mais por aquela situação de ter acabado de sair da faculdade, tá naqueles primeiros anos pós-faculdade que você não sabe o que é da vida, o que você vai fazer, E assim, lá em casa sempre foi tudo muito difícil, relacionamento pai e mãe, enfim, juntou tudo isso. Então, o que aconteceu? Aí, eu um dia, eu gosto demais de ler, eu sou compulsiva na leitura, mas naquele dia eu não estava com vontade de ler. Eu estava no quarto, amuada, eu gostava muito de ficar trancada dentro do quarto, e estava no quarto e falei: gente, o que eu vou fazer?
Eu não tinha opção, não tinha trabalho, estava desempregada, tava... falei, o que que eu vou fazer? Então eu sentei no computador. Sentei no computador, falei, vou escrever alguma coisa aqui. Comecei, Ele saiu. saiu. E Mar de Fevereiro não tem nada a ver com a sua história. Não, não tem. Mas assim, como ele conta a história de uma avó que conta a vida dela para a neta, de uma certa forma, eu inspirei, não é baseado, eu inspirei na minha avó que sempre quis contar a história dela. Que ela falava que a história dela daria um livro, né? Mas não é a história da minha avó, não é a minha história. Mas teve como inspiração essa frase que ela falava. E hoje minha avó tem 90 e tantos anos, ainda é viva, mas já não tem cabeça mais para contar a história para mim. Ela, Ah, que linda. entendeu? Então, assim, eu teria que ir pegando de fotos alguma coisa. Então, assim, só que sabe aquela questão assim, eu não tenho tempo de sair de Goiânia para ir lá na cidade dela, sentar, buscar essas fotos, mas eu sei que uma hora eu vou fazer isso. Uma hora vai sair um livro aí baseado nisso e baseado Inspirada um pouco nessa também. avó. Isso, inspirado na minha avó. Legal. Legal. Ela é bom eternizar algumas pessoas. Vale a pena eternizar algumas pessoas, né? E o livro Sim, tem isso, né? O livro tem essa vantagem. Ele eterniza a pessoa que a gente gosta, que a gente quer. E quer bem, então, o livro tem essas vantagens. O livro tem cura, né? Cura depressão, cura. É a melhor coisa que tem é uma leitura, é um livro, expor o que está sentindo, para escrever, né? E então, uhum. é, livro é livro, né, gente? A melhor coisa que inventaram na vida pro ser humano é livro, né? É livro. Conhecimento, né? Conhecimento não tem. Ninguém tira de você. E somente o É, livro pode te dar isso. eu lembro que eu tive uma aluna na faculdade de Direito que ela falava que o sonho dela era um sonho absurdo, mas que, como ela gosta demais de ler, o sonho dela era que as prisões no Brasil, olha o absurdo, que as prisões fossem prisões, cada um na sua cela, e que ela fosse presa, para que aí ela ficasse o dia inteiro lendo, sem obrigação nenhuma, sem obrigação com casa, sem obrigação com marido, com filho, com nada. Ela queria só ler, 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 ler. Nunca mais tive notícia dela, tem muitos anos, mas ela falava isso. Nunca É esqueci a ela falando. melhor coisa que fizeram, gente. Não tem. Melhor coisa que inventaram. A gente precisa pesquisar quem foi o inventor dessa obra. É, gente, falta um minutinho para acabar a live, para pro Instagram fechar. Cíntia, muito obrigada pela sua participação, adorei demais. Né? A De gente tem que fazer nada. mais vezes, na hora que tiver o lançamento do outro livro que a gente vai ter, né? O de Paris, né? Simplesmente Paris, vai lançar aqui, então a gente já faz também uma outra live a respeito de Simplesmente Paris. Pode ser, estou aqui à Né? disposição. Com Ó, certeza. a Aline falou assim que a sua leitora tem a quarentena agora para ela ler bastante. Eu tô lendo muito, tô lendo muito. Tô lendo muito. Ela é minha amigona também, ela é daqui de Goiânia e ela sabe o tanto que eu tô lendo e a gente discute alguns livros assim. E então a Você gente sabe tô lendo. que a quarentena ela deixa ela mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Eu, particularmente, não estou conseguindo ler muito, né? Também não estou conseguindo escrever muito. Então, É, mas ela também desencadeia pra gente fazer outras coisas, né? Mas tem gente que tá lendo pra caramba, tá aproveitando horrores, tá aproveitando demais. Então, quem puder, aproveita. E não deixe de comprar os livros da editora, tá lá no site, tá? thebookseditora.com. Vai lá conhecer a nossa obra, inclusive A Pedra de Alimar. Vai conhecer, viu? Eu vou fazer a próxima resenha, é um livro da The Books. Eu vou fazer Ai, do coisa Bem Me Quero, que é da Daia, que eu adorei. maravilhoso. Amor, amor da minha vida. Olha lá, É. falta 28 segundos. Tá encerrando aqui, gente. Obrigada pela sua participação, tá, Cíntia? Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo, seu carinho pra gente, pra contar um pouquinho de A Pedra de Alimar. Obrigada a Tchau, vocês, gente. fiquem com Obrigada a Deus. todo mundo, viu? Fica Beijo. bem.
Beijo e leia bastante, viu? Vocês também. Fica com Deus. Obrigada, Obrigadão, tô viu?